Meus irmãos, a paz do Senhor seja convosco, aqui o pastor José Carlos, esse é o seu canal Escatos, onde nós passamos para você determinados estudos bíblicos para sua reflexão e edificação espiritual. O nosso tema de hoje é Fundamentos Proféticos. Nós estaremos tratando deste tema em todo o Antigo e Novo Testamento, e mostrando para você tudo aquilo que Deus falou no passado, referente a várias predições proféticas. Então fica uma pergunta, realmente, o que é isso, fundamento profético? O que significa isso? É toda predição profética que Deus falou através de todos os seus profetas em todas as alianças. Isso envolve, em primeiro lugar, o futuro de Israel, que vamos tratar aqui algumas referências relativas a esse futuro, o futuro das nações, também o futuro surgimento da igreja, você vai ver isso no Antigo Testamento, o surgimento da igreja, e também a grande tribulação ou o dia do Senhor. Hoje estaremos tratando especificamente do futuro de Israel. Para isso eu chamo a sua atenção para começar a nossa leitura e nossas avaliações no capítulo 30 do profeta Jeremias, no versículo 7, onde Deus diz o seguinte, primeiramente, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Não houve outro dia semelhante ao dia que Deus aqui está profetizando. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Em algumas versões aqui da tradução de Almeida, fala, ao invés de livrado, fala salvo, por exemplo, salvo, ele, porém, será salvo dela. Aqui, na minha versão, fala livrado dela. Bom, o que é que nós estamos aprendendo com esse versículo, com essa predição profética? O que é que Deus, pelo Espírito Santo, usando Jeremias, está nos ensinando neste versículo 7 do capítulo 30 de Jeremias? Veja bem, aquele dia é tão grande. Obviamente, ao fazer essa leitura, já vem à mente do estudioso da palavra de Deus o que está em Mateus capítulo 24, no verso 21. Por quê? Porque naquele versículo o Senhor Jesus vai tratar de um dia tal como não houve outro semelhante na história, a ponto dele dizer, desde que há nação na terra, não houve nem haverá outro igual. Então, se você perguntar, desde quando existe nação na terra? Claro, desde a criação do homem. Então, da criação até a grande tribulação, não houve angústia semelhante. Portanto, esse dia, com tão grande relevância em todo o contexto profético, aqui nos fundamentos e no Novo Testamento, esse dia, obviamente, tem várias profecias envolvendo o conteúdo deste dia, que é um dia aqui no singular, mas nós sabemos, pelo contexto amplo, que fala de um período de, no mínimo, 7 anos de grande tribulação, aqui tratando das 70 semanas de Daniel, a última semana propriamente dita. Mas de acordo com o caráter profético, é chamado de aquele dia, ou um dia, ou o dia do Senhor, coisa assim. Então, primeiro, ele é grande, ele é enorme, ele é terrível. E diz o profeta, não houve outro semelhante, assim como Jesus falou em Mateus 24, 21. E é o tempo da angústia de Jacó, esse Jacó que representa todo Israel. É o tempo da angústia de Israel. Ou seja, de tudo que Israel já sofreu, ele ainda tem pela frente, na grande tribulação, um duro golpe a passar, um duro golpe a sofrer. E o Apocalipse se ocupa numa grande parte do seu bojo profético,
muito sobre o sofrimento de Israel na grande tribulação. O que muitos confundem, né, com a igreja na grande tribulação. O que alguns irmãos pós-tribulacionistas confundem os escolhidos que estão lá no Apocalipse, Israel neste caso, eles confundem com a igreja e é aí que nasce toda essa polêmica que ultimamente tem crescido muito, a discussão entre pré e pós-tribulacionistas. Mas vamos lá, o primeiro fundamento profético que nós usamos aqui é exatamente Jeremias 30, verso 7, porque fala da grandeza do dia, da envergadura do dia, que vem desse grande dia, que diz que não houve outro dia semelhante, não houve outro dia igual a esse dia, ou aquele dia, e é o tempo da angústia, da dor que vai passar, que vai sofrer a nação de Israel. Só que tem algo muito interessante nessa palavra, né? Uma esperança futura para Israel de grande relevância. A vitória da nação, da descendência física de Abraão, não consiste no poderoso e inteligente exército que a nação tem. Também não consiste numa aliança que há de ser feita, como, por exemplo, a aliança de 7 anos que vai ser feita, construída pelo futuro anticristo e etc. Não, nisso não está a vitória de Israel. A vitória de Israel está nessa certeza, está na palavra de Deus, na palavra que Deus deu a Israel aqui na profecia. Ele, porém, será salvo ou livrado dela, da angústia. Aí está a esperança de Israel. A futura alegria gloriosa de Israel é saber que vai passar por tudo isso e vai vencer tudo isso como está vencendo até o momento. Então, o primeiro fundamento que estaremos tratando nessa série de estudos escatológicos, estamos iniciando por este fundamento, Jeremias 30, verso 7, para mostrar que dentro desse versículo outros vão concordar com eles. Outros versículos vão estar em pleno acordo, em plena harmonia. Qual, por exemplo? Capítulo 12 de Daniel, no capítulo 12, verso 1, veja o que está escrito para que possamos tirar a dúvida. Aqui, o profeta Daniel, que foi um contemporâneo de Jeremias, ligeiramente pós-Jeremias, porque Daniel foi para o cativeiro da Babilônia, né? Judá, quando foi, Daniel foi um dos que foram ali na primeira leva, na primeira deportação de judeus para a Babilônia, Daniel estava incluso. Jeremias não, Jeremias ficou na sua terra depois que ele foi levado para o Egito junto com seus compatriotas, que infelizmente acabaram matando o profeta lá mesmo no Egito. Então veja o que disse Daniel aqui no capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Então eu quero que você entenda o seguinte: Miguel está incumbido por Deus de se levantar naquele dia. Lembra-se de Jeremias 30, verso 7. O grande dia, o dia da angústia de Jacó, o dia da grande tribulação. Miguel está encarregado por Deus para isto, para estar lado a lado com Israel. Então, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, se levanta por Israel. Quem é o teu povo? O povo de Daniel. Quem é esse povo? Os judeus, o povo de Israel. E haverá um tempo de angústia. Esse tempo de angústia que foi profetizado lá em Jeremias está sendo repetido por Daniel aqui. Tempo de angústia. Desde que houve nação até aquele tempo, nunca houve igual. Observe mais uma vez a grande atenção profética que o Espírito Santo dá à grande tribulação. Mas naquele tempo, exatamente na tribulação, livrar-se-á o teu povo. Israel será livre dentro da grande tribulação. Note que a igreja, eu quero trazer isso aqui à sua memória, a igreja será salva da grande tribulação, da hora da grande tribulação. E não na hora, mas da hora.
Enquanto que Israel, que é chamado de santos do Altíssimo no capítulo 7 de Daniel, a partir do verso 18, que está na grande tribulação, esse Israel, ele será livre, ele será preservado dentro da grande tribulação, até porque não há promessa de arrebatamento para Israel. Livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Então, essa referência aqui, aquele que se achar escrito no livro, aqui trata também da ortodoxia judaica, daqueles que se manterão fiéis, firmes na fé, não se esquecendo do Senhor Jeová, não se esquecendo dos princípios que defendem. E muitos judeus messiânicos que estarão dentro da grande tribulação e que abraçarão, se transformarão muito mais em crentes fiéis no período tribulacional, juntamente com aqueles judeus que também se decidirem por Cristo e que se manterem, se continuarem fiéis a Deus em seus santos princípios. Claro que o judeu hoje convertido, ele é a igreja, será arrebatado conforme a promessa. Mas os demais que estarão fiéis ao judaísmo, para quem não há promessa de arrebatamento, pois só há promessa de arrebatamento para aquele que realmente entrar pelo caminho que é Cristo. De outra hipótese não existe. Mas na tribulação, o povo da promessa, o povo de Êxodo 19, verso 1 ao 6, esse povo será preservado. Passa pela angústia, serão livres, protegidos pelo arcanjo Miguel, como está aqui no capítulo 12, verso 1 de Daniel. E esse povo é bom que você conheça agora na palavra de Cristo em Mateus 24, Mateus capítulo 24, no versículo de número 21. Então você tem a seguinte informação, ou melhor, a seguinte profecia dada a esse respeito, Jesus confirmando esses fundamentos que nós acabamos de mencionar agora. Porque haverá tão grande tribulação ou aflição, haverá tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo. Note que é o mesmo, a mesma profecia referente ao dia da angústia de Jacó, referente ao dia da agonia de Daniel 12, verso 1. Jesus está chamando de grande aflição, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Nem tão pouco há de haver. Ou seja, depois da grande tribulação, também não existirá dia semelhante. Então a grande tribulação ela é o ponto máximo da agonia, da dor do ser humano no planeta Terra. Então o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, confirmando Jeremias e Daniel. A agonia, o tamanho, a altura ou a profundidade da agonia da grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo e também não vai haver depois. No verso 22, ele dá o reforço. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quais são os escolhidos? Se você perguntar para o amilenismo, aqueles que defendem o amilenismo vão chamar de igreja. Escolhidos, eleitos, vão levar isso aqui para Romanos capítulo 9. Se você perguntar para os fundamentos da profecia, a partir do maior fundamento e um dos primeiros fundamentos, você vai ver ali que não é a igreja, que não tem nada a ver com a igreja. A igreja é um assunto de família, Cristo e ela. Os escolhidos aqui começam em Êxodo, capítulo 19, a nação eleita. Eles que estarão na grande tribulação, conforme estas profecias, protegidos e amparados por ordem de Deus, para o arcanjo Miguel estar ao lado desta nação. E tem mais um grande segredo que eu quero trazer para você. Quem vai proteger esses escolhidos e quem esteve e estará
ao lado desses escolhidos. Claro que vários e vários testemunhos nós já ouvimos de Deus livrando Israel desde a Guerra dos 6 Dias em 1967. Então eu quero levar você agora para o capítulo 12 do Apocalipse e nós vamos receber de Deus uma mensagem profética que o apóstolo João viu e que terá o devido cumprimento no tempo exato. Você sabe muito bem que este capítulo, João diz assim que viu um grande sinal no céu, né? No verso 1, um grande sinal no céu, ele viu uma mulher vestida de sol, ele viu que essa mulher tinha a lua debaixo dos seus pés, e ela tinha uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, e estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz, né? Essa mulher, já quero traduzir para você, que é a nação de Israel. Essa coroa de 12 estrelas são uma referência às 12 tribos, e que tinha a lua sob seus pés, ou seja, regida pela lei de Moisés, a lei de Moisés sob seu domínio, e que ela estava envolvida, vestida de sol. Esse sol tem dupla referência, tanto envolvida com o próprio Jesus, que é o sol da justiça, de 4 de Malaquias, conforme Malaquias capítulo 4, e este sol também fala das perseguições e agonia sofrida por Israel, especialmente por causa do Senhor Jesus. Bom, no final do capítulo, a partir do versículo 15, e é aí que eu quero chamar a vossa atenção, a partir do versículo 15, acompanhe a leitura comigo, por gentileza, depois que é dada à mulher as 2 asas de grande águia para voar para o deserto e etc. O versículo 15 nos fala a respeito de uma ação da serpente que procura tragar e eliminar essa mulher. Ou seja, a fúria de Satanás contra Israel na tentativa de o eliminar, de tirar essa nação da terra. Então diz assim, e a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, águas como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Ou seja, lançará água em forma de um rio, pela quantidade de perseguições, para que através dessas águas lançadas pudesse eliminar e tragar e eliminar a nação de Israel. Mas alguma coisa sempre acontece, sempre aconteceu, né? Nós vimos isso na história, a partir de 67, ou melhor, desde a diáspora do ano 70, né? Com Tito Vespasiano, ao atravessar toda a história até chegar a 1897, quando começa ali o princípio do movimento sionista, sempre há de Deus uma palavra de conforto para Israel, e mesmo sendo Israel disciplinado, sempre tem da parte de Deus uma proteção. Por quê? Por causa do projeto futuro desta nação que está na mão de Deus, e o Senhor Deus assim o fará no futuro, especificamente no milênio glorioso. Então este rio é lançado por Satanás atrás da mulher, mas o rio não alcança a mulher. Aí está. Não vai alcançar na tribulação, ou seja, ele não vai eliminar Israel, e este rio vai passar por uma surpresa muito interessante. Veja só. E a terra, verso 16, a terra ajudou a mulher, e a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e lançará. Olha só, assim que ela abre a sua boca, ela traga o rio, ela segura o rio, ela engole o rio que partiu de Satanás contra Israel. E quando ela traga este rio, ela segura, detém este rio, ela acaba salvando a mulher, salvando Israel. Então leia o verso 17 mais uma vez. O dragão, o verso 16, aliás, e a terra ajudou a mulher e abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Toda perseguição que até agora Satanás lançou contra Israel sempre teve, entre aspas, a terra que tragou o rio. E é essa terra que é um grande segredo na escatologia.
um dos grandes segredos, melhor dizendo. Por quê? Quem é essa terra? Ou o que é essa terra neste contexto? Que protege essa nação, que ampara essa nação. Observe bem que nós lemos em Jeremias a proteção de Deus para Israel, mas também lemos em Daniel, no capítulo 12, que Deus ordena a Miguel que proteja Israel. E Cristo diz em 24 de Mateus, verso de número 21, que por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados, e aqui nós temos agora esta mulher Israel, livre do rio que Satanás lança contra ela, porque a terra abre a boca e traga o rio, deixando assim a mulher livre. É uma analogia perfeita que Deus mostra nessa visão para o apóstolo João, do livramento que nações poderosas, até hoje, até o momento, têm guardado, têm protegido e fortalecido Israel. Aconteceu desde 1967, na Guerra dos 6 Dias, em 73, na Guerra do Yom Kippur, também a mesma coisa. Durante os anos 80, a década de 80, todas aquelas investidas contra Israel, Israel venceu. Os anos 90, e especificamente que o diga a partir de 2024. Tudo que Israel passou e qual foi a nação, qual foi a terra que lhe deu proteção. Claro que todos vocês sabem, todos nós sabemos, que há uma nação sempre do lado de Israel. Por quê? Ela não é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel está guardado, reservado para a grande tribulação, para dar apoio a essa nação. Mas até o momento Deus tem preparado nações poderosas para armarem Israel, para darem proteção quando necessário, apoio político, apoio financeiro, em todos os aspectos, darem apoio a essa nação. Por que isso? Tendo em vista o projeto futuro que Deus tem com esta nação. O projeto futuro que Deus tem para Israel, especificamente no milênio glorioso, onde Deus cumprirá todas aquelas profecias referentes a Israel no futuro. Tudo aquilo que um dia foi prometido a Abraão, que em parte já se cumpriu, especificamente a vinda de Cristo e a igreja, mas as promessas paralelas que todos os fundamentos apontam conforme a ordem escatológica profetizada pelo apóstolo Tiago no capítulo 15, verso 14 até o 17 de Atos dos Apóstolos, aquela ordem escatológica confirmada por Pedro no capítulo 3, verso 21 de Atos dos Apóstolos, tudo aquilo se cumprirá com Israel no futuro. Nessa grande série escatológica que estamos iniciando, nós vamos paulatinamente buscar nas Escrituras tudo isso que Deus tem para o futuro de Israel. Então, o verso 17 do capítulo 12. E o dragão irou-se contra a mulher, ou seja, Satanás irou-se contra Israel. E foi fazer guerra ao restante da sua semente. Qual é o restante da sua semente? O restante da sua semente, durante o período de tempo que a igreja estiver aqui, esta semente que veio exatamente de Israel, onde nasceu Cristo, Satanás irado contra Israel, de momento ele deixa essa ira para perseguir os seguidores de Cristo, tendo em vista que a igreja, em primeira hipótese, ela é da descendência também de Israel. Por quê? Porque Cristo, na condição de filho de Maria, filho de José, gerado por Deus no ventre de Maria, nasceu em Israel, conforme essa mesma profecia do capítulo 12 diz, no verso 3 e 4, que esse menino há de reger as nações com vara de ferro, isso lá no futuro. Então a igreja, querendo ou não, é objeto do ódio de Satanás também. Tanto Israel como a igreja. E cabe hoje à igreja orar por Israel e por Jerusalém,
pois tem uma grande promessa para quem intercede por este povo. Então a igreja não está isenta também de perseguições, como perseguições aconteceram com os cristãos em todos os tempos. Em todos os tempos, em todas as décadas, em todas as épocas. Ultimamente, em alguns países onde o evangelho não pode ser pregado. Mas aqui em nosso país nós temos essa liberdade, graças a Deus, de mencionarmos aqui a palavra de Deus. Mas guarde isso, o ódio de Satanás contra Israel e contra a igreja, esse ódio está na mesma proporção. O que ele detesta Israel, de onde veio Cristo, assim também ele detesta a igreja, produto daquele que veio como semente da mulher. Essa igreja foi e é perseguida. Não estará aqui na grande tribulação, mas o Israel de Deus estará na grande tribulação. E esta nação tem a proteção, primeiramente, no momento dessas grandes nações que a protegem. Na grande tribulação, pelo arcanjo Miguel, será guardada e protegida. É a nação chamada de escolhida pelo Senhor Jesus em 24, 21 de Mateus. Por isso, os dias da grande tribulação são 3 anos e meio de falsa paz, pois é uma paz na tentativa de ser alcançada por acordos políticos, e a última metade de grande agonia na terra. E nessa agonia, Deus há de proteger a nação de Israel. Então você viu que aqui o dragão ele irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente, a igreja de Cristo. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que aí no caso é a igreja, que hoje, em muitas partes, em muitas ocasiões, até em países democráticos, sofre também certas perseguições, os cristãos. Mas nem em toda parte, mas em alguns lugares sim, a igreja sofre perseguições. Ou seja, a semente da mulher, né, a igreja do Senhor que aqui está, o povo de Deus, eles não estão isentos totalmente de certas perseguições, calúnias, difamações e certas atitudes políticas contra a igreja. Mas a igreja segue vencendo, assim como Israel venceu, vencerá, porque a promessa de Deus para a igreja, que há de ser arrebatada, para Israel no milênio de Cristo, e esse povo lá no futuro será congregado numa só grei, para a glória de Deus Pai. Uma outra referência muito interessante, quando fala de futuro de Israel, esse futuro passa também por Isaías capítulo 59. Vamos dar uma olhada, acompanhe na sua Bíblia, por favor, Isaías capítulo de número 59, e o versículo 20, e você vai perceber que Paulo vai fazer referência a esse fundamento profético. Versículo 20 diz assim: e virá um Redentor a Sião, um Redentor, claro, o Senhor Jesus, a Sião, claro, Israel, Jerusalém em particular. E aos que se desviarem da transgressão de Jacó, diz o Senhor. Aqui está um fundamento profetizado a respeito da vinda do Senhor Jesus, quando na ocasião, na parúzia futura, para Jacó, para Israel. Essa revelação de Cristo para Israel acontecerá no final da grande tribulação, quando por ocasião da volta visível de Cristo, o Senhor se dará a conhecer a Israel. E Paulo fez menção desse fundamento no capítulo 11, verso 25 a 29 de Romanos, como está escrito, né, que é uma confirmação daquilo que a palavra de Deus sempre repete, mas nem todo pós-tribulacionista consegue ver essa realidade como devia ver. Então vamos dar uma olhadinha, verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Observe que aqui tem a palavrinha segredo, ou mistério. Entre parênteses, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento, ele veio em parte sobre Israel. Até que, a expressãozinha até que, isso fala de um tempo que se encerra e outro que começa, que se inicia. Então o endurecimento de Israel tem um tempo limite, tem um tempo limitado, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, até que o último gentio haja sido convertido, venha se converter ao Senhor.
Então diz o apóstolo no verso seguinte: e assim todo Israel será, futuro, será salvo. Como está escrito? Aí o apóstolo vai fazer menção de Isaías 59, 20. Então o apóstolo conclui que Isaías 59, 20 está falando do futuro de Israel lá no glorioso milênio de Cristo. Porque nessa dispensação Israel rejeitou. Então toda a promessa dos fundamentos relativa a Israel, e aqui por Paulo bem entendidas, tais profecias, e por ele aqui mencionadas, tem futuro garantido no milênio para Israel. Então diz aqui o apóstolo: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades, os seus pecados. É aqui, amados, que se cumpre todos os 6 grandes objetivos das 70 semanas de Daniel. Tem alguém pregando que as 70 semanas já terminaram. Isso não corresponde com a Escritura. Terminaram numa certa conclusão teológica que alguém desenvolveu. Mas a própria prática, a realidade diz que não. Outros estão dizendo que terminaram em Tito Vespasiano e outros chegam a dizer que terminaram em Atos capítulo 10, nos dias de Cornélio. Não corresponde à verdade. Por quê? Se cumpriu-se, ou se cumpriram-se as 70 semanas em Atos 10 ou no ano 70, é necessário que você prove pela Escritura e pela história secular, pela história de Israel e pela história da igreja, que os 6 grandes objetivos que Deus tinha e tem na conclusão das 70 semanas se cumpriram em Israel. Se você não provar, com certeza, significa que a sua conclusão teológica está equivocada. É necessário você fazer uma pesquisa melhor, entrar pelo caminho de Romanos 11, 25, de uma maneira não tendenciosa, mas apenas estudar e deixar a palavra falar com você. Porque não houve cumprimento ainda. Haverá, mas agora não. Assim que o Redentor descer e se revelar para o mundo, se revelar para Israel, aí sim terá cumprimento. Não se esqueça que esse Redentor é a mesma pedra de Daniel 2, 34, 35, que também desce exatamente para eliminar o tempo dos gentios, a guerra do Armagedon, a grande tribulação, e ali dar fim à angústia de Jacó. E aí todo Israel será salvo. Então aí temos um outro projeto pela frente que nos próximos vídeos estaremos apresentando para os irmãos também.